Tem casos que o cliente quer mudar. O cliente quer fazer uma mudança. Como eu que montei o planejamento, tem alguns casos, algumas situações que eu digo assim, isso não vai dar certo. Mas não adianta eu dizer que não vai dar certo. Vai parecer mais que eu não estou querendo ajudar a mudar do que realmente eu acho que não dê certo, né? Aí o que é que eu faço? Eu monto outro cenário, aí apresento isso. Ó, não dá certo por causa disso, tá vendo? Ixi, é mesmo. Então, ou volta para a situação anterior, ou pense em outra alternativa. E, eventualmente, eu já trago também uma outra alternativa, né? Se for o caso. Mas deu para entender? Assim, a gente vê qual é a consequência de uma mudança que a gente queira fazer, que o cliente queira fazer, né? A gente, como gerente da obra, né? Lembra que, não sei se foi para vocês que eu contei, que uma vez a gente montou um plano de ataque, que o cara do sul, ia do sul para o norte, sabe? Aí começou a obra a andar. Aí passou mais ou menos um mês e a galera me mandou a evolução da obra. Aí quando eu fui olhar o andamento da obra, eu perguntei, que diabo é isso, macho? O que está acontecendo com a obra? O que tá dando um nó aqui? Aí o rapaz disse, não, é porque a gente ia fazer nesse sentido e achou melhor fazer um caminho, levar os equipamentos para um caminho de serviço e inverter o sentido. Eu digo, pronto, agora deu mesmo. Né? Então, assim, vamos analisar, ver qual é o impacto que isso dá. Porque, assim, você pensou em ir por um lado e agora resolveu ir por outro. Nada, assim, não é um impeditivo. Né? Ah, a gente chegou lá em campo e por causa de algumas condições chegamos à conclusão que parece melhor ir por outro. Cara, vamos testar aqui só rapidinho, né? Para ver se realmente isso é vantagem. Pode ser que não seja, certo? Esse exemplo aqui que a gente está vendo é uma obra real, né? É um parque eólico. Então eu tenho todos os acessos que precisam ser feitos para a gente chegar nas torres. E no caso o meu cliente era responsável pela obra civil, então ele tinha que fazer essa parte de estrada, né? E tem que fazer a parte de estrutura de concreto, né? As bases e tal, etc. Então o nosso grande desafio é porque é o seguinte, o cliente, ele tem um cronograma do fornecedor dele dos aerogeradores, um cronograma de montagem. Então, nós temos que encontrar uma forma de programar a sequência de serviço para que, quando a galera chegar, né, com as carretas, for patolar lá os equipamentos e tal, não sei o quê, e for fazer a montagem, tanto o acesso para aquele aerogerador tem que estar resolvido, como a base do aerogerador tem que estar liberada, certo? Então, existe essa situação. E lá são 3 áreas, né? O pessoal bota um nome bonito chamado de cluster. Aí foi separado na área leste, na área norte e na área oeste, certo? Que é essa aqui de baixo. Então aqui a gente tem as programações, né? Aí a gente vê a quantidade, os acessos e as subdivisões, porque, por exemplo, tudo aqui você percebe que é o acesso 6, né? O acesso 6 foi subdividido nos trechos A, B, C, D, E, F, G, H. Destaca tal, né? Só porque aqui não tá controlado numa planilha à parte. Ok, então aqui foi o que foi pensado para fazer os vários trabalhos, né? Nós temos os vários itens, né? A supressão, corte, aterro, obra d'arte, regularização, subleito, subbase e por aí vai. Certo? E aqui embaixo, que é o grande ponto, né? Digamos assim, no caso deles, se dá para ver direitinho, já está subdividido de outra forma, porque a parte de pavimentação, movimento de terra e tal, a gente fez por cluster, mas o cliente precisava ver uma subdivisão no aerogerador por SPE. SPE é Sociedade de Propósito Específico. É comum que o pessoal da área privada, por exemplo, esse empreendedor que tem algumas usinas eólicas, ele subdivide em CNPJs diferentes, certo? Aquela usina eólica, ela é um CNPJ, ela é uma sociedade, né? Ela é uma empresa. Normalmente é uma limitada.
A nossa empresa é a dona do conjunto, é isso. Nós somos sócios dessas outras empresas. Cada empresa dessa, que a gente chama de SPS, Sociedade de Propósito Específico, ela tem os seus aerogeradores, tem o seu projeto, e é independente. Então, essa SPE gera energia e tem um contrato, a outra, no caso, né? Ela gera energia e tem um contrato. Isso é muito comum para quem trabalha com concessão de rodovia, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha rodovia. Então, a minha rodovia, que é uma concessão, tem pedágio, talvez determinado trecho da rodovia seja uma SPE, seja uma empresa específica. Então, quando eu faço um serviço para essa empresa, quem me paga não é sei lá, a Rodonorte. Quem me paga é a SPE via Anchieta, não sei o que e tal, entendeu? Via Anchieta 1, por exemplo, porque é aquele CNPJ. Aqui, no caso, o cliente do meu cliente, ele tinha uma sociedade, tem um CNPJ, é uma empresa. Nessa empresa tem esse conjunto de aerogeradores. E tem outra empresa, e nessa empresa tem esse outro conjunto de aerogeradores. E o meu cliente queria ver, aliás, desculpa. E o cliente do meu cliente queria conseguir entender como é que estava o andamento de cada empresa, né? Tá certo? De cada contrato, digamos assim. Tá bom? Aí, esses contratos, aqui no finalzinho, ó, tem uns losango, né? No finalzinho, o que são esses losangos aqui que estão representando? Que a gente podia ter lá no Excel. Posicionado um elemento, uma figura, uma cor, também tanto faz. Esse losango são as datas marco de início de montagem das torres. Ou seja, eu tenho todo um conjunto de trabalho de cada base dessa, ó, cada base dessa tem todo esse conjunto de trabalho que precisa ser feito. E então eu consigo olhar agora aqui de uma maneira mais prática e ver que, da maneira que está planejado, o vermelhinho é a concretagem. Então eu tenho a concretagem de todas as torres, perdão, tenho a concretagem de todas as bases. Essas concretagens não estão se chocando, ó. Eu consigo concretar em dias diferentes para a minha usina de concreto dar vencimento, ou o fornecedor, se fosse o caso. Quando é que está liberado para montagem? Ó, aí é o tracinho preto. Então eu vejo que eu consegui organizar de tal forma que toda a base está liberada para montagem um pouquinho antes, tipo uma semana antes ou duas, dependendo do caso, da chegada, né, das peças de montagem, e atende o prazo do cliente, do meu cliente, né? Aí, consequentemente, nós temos a programação dos acessos que estão vinculadas à confecção das bases, que por sua vez estão vinculadas à programação das montagens. Aqui, ó, o que nós estamos vendo aqui nesse layout de linha de balanço, aqui, vamos ver como é que ficava no cronograma. É bom porque aqui dá para a gente ver como fica no cronograma. Olha o tamanho do cronograma, que é a mesma programação daquela, certo? Só que aqui está no formato de cronograma. Então, é muito mais complicado para avaliar, para simular, mas tem a sua utilidade. O cronograma nós vamos continuar tendo. Então, de repente, eu tenho um layout de cronograma e eu tenho aquele outro layout que me permite analisar a situação, tá certo? É isso aqui. Que me permite analisar a situação. E ver, eventualmente, uma mudança de cenário, como já teve, a gente precisar fazer estudar alternativas. Porque foi o que aconteceu nessa obra, inclusive, né? Nós bolamos uma. Aliás, nós bolamos, não. Nós recebemos uma sequência de montagem. E aí começou a ter alguns problemas na obra, né? Ou novidade. Aí começou a ter alguns problemas na obra. Aí pediram para reestudar a sequência de montagem de tal forma que a gente conseguisse ainda entregar no prazo, mesmo que mudasse a sequência das bases em si, né? Em vez de fazer o aerogerador 1, 2, 3, agora é o 3, e aí pula para o 4 e faz o 5 e volta para o 1. Então a gente teve que remontar essa lógica. Tá certo?